Olá, pessoal! Ter água quentinha em casa é bom demais, né? É um conforto que todo mundo gosta. Mas, para que essa tranquilidade seja completa, a gente precisa falar de um assunto sério: segurança. E é por isso que hoje vamos mergulhar nos detalhes da norma brasileira NBR 13103, que é basicamente o manual de regras para instalar aquecedores a gás do jeito certo. Pois é, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Porque por trás daquele banho gostoso e relaxante, uma instalação mal feita pode esconder um perigo real, silencioso e invisível. Vamos entender direitinho como evitar qualquer tipo de risco? Pensa assim. De um lado, a gente tem todo o conforto que um aquecedor a gás oferece. Mas do outro, existe um risco. Se a queima do gás não for perfeita, ele pode gerar o monóxido de carbono, um gás super perigoso porque a gente não vê e não sente o cheiro. A linha que separa esses dois lados, o conforto do risco, é uma só, a instalação correta. E para garantir que a balança pese sempre para o lado do conforto, existe esse guia técnico oficial. É a NBR 13103. Ela que bota a ordem na casa e estabelece todas as regras para uma instalação segura e confiável de verdade. Então, o mais importante é entender isso aqui. A NBR 13103 não é uma sugestão, tá? É a regra do jogo, é lei. Ela é o nosso escudo de proteção, garantindo que o aparelho funcione direitinho, protegendo a casa e, claro, o mais importante, a nossa família. Bom, o primeiro pilar da segurança, segundo a norma, é o lugar onde o aquecedor vai ser instalado. A escolha desse local e, principalmente, a ventilação correta são absolutamente fundamentais para evitar qualquer problema. Antes de mais nada, a gente precisa entender uma diferença básica. Os aquecedores de circuito aberto pegam um oxigênio do próprio ambiente para poder queimar o gás. Já os de fluxo balanceado são mais espertos. Eles usam um duto especial para puxar o ar de fora e jogar os gases para fora também. Essa diferença é que vai ditar as regras de ventilação. E a primeira regra sobre o ambiente é o tamanho dele. Ele precisa ter no mínimo 6 metros cúbicos. Por quê? Para garantir que tem ar suficiente para o aquecedor respirar e fazer a queima do gás do jeito certo, sem gerar o perigoso monóxido de carbono. Agora, a ventilação. A norma exige uma abertura permanente lá embaixo, perto do piso, com no mínimo 200 centímetros quadrados. Essa abertura é a porta de entrada para o ar novo, para o oxigênio que o aquecedor vai consumir. Ela é essencial. E para completar o ciclo, lá em cima, a pelo menos 1,5 m de altura, precisa ter outra abertura, maior, com no mínimo 400 centímetros quadrados. A combinação dessas duas aberturas cria uma circulação de ar constante, que renova o ambiente o tempo todo. É um sistema simples e muito seguro. E aqui, pessoal, atenção máxima, uma regra de ouro. É proibido instalar aquecedores de circuito aberto em banheiros. Pensa bem, o banheiro já é um lugar pequeno. O aparelho ia ficar competindo pelo mesmo oxigênio que a gente precisa para respirar. Não pode. Nesse cômodo, só são permitidos os modelos de fluxo balanceado. Ok, se o ambiente é o primeiro pilar, a chaminé é o segundo. Ela é a via expressa, a rota de fuga que leva todos os gases tóxicos da queima para bem longe, para fora de casa. Uma chaminé mal instalada é uma das principais causas de acidentes. E para essa rota de fuga, a norma é bem rígida. Primeiro, o duto da chaminé é exclusivo do aquecedor. Nada de ligar uma coifa ou secadora junto, ok? Segundo, o material tem que ser à prova de fogo, aguentando mais de 200 graus. Terceiro, nada de emendas no meio do caminho, porque cada emenda é um ponto de risco de vazamento. E, claro, manter distância segura de tudo que pode pegar fogo. Olha só, a ponta da chaminé, lá fora, também tem regras. Como a gente vê aqui, ela precisa ficar a no mínimo 40 centímetros de distância de janelas e 60 centímetros de entradas de ar-condicionado. Isso é para evitar que aquele gás que acabou de sair seja puxado de volta para dentro de casa. Faz todo sentido, né? Beleza, já falamos do ambiente e da chaminé, que são os pontos principais. Mas a segurança de verdade mora nos detalhes. Existem outros componentes e cuidados que são vitais para o sistema todo funcionar bem e sem riscos. E aqui a atenção aos detalhes é total. O flexível de gás, por exemplo, tem que ser o certificado pela norma, sem emendas. Antes do aparelho, é obrigatório ter um registro de esfera, para fechar o gás rapidinho se precisar. A pressão do gás e da água também tem que estar nos trinques. E para os modelos digitais, uma tomada com aterramento é indispensável para tudo funcionar certinho. E não adianta fazer a instalação perfeita e depois esquecer, hein? A segurança contínua depende da manutenção preventiva, sempre feita por um técnico qualificado.
Para o uso normal em chuveiros e pias, uma revisão por ano está ótimo. Mas se o uso for mais pesado, tipo em piscinas, essa manutenção tem que ser trimestral. Agora, a gente chega num ponto muito importante. Seguir a norma não é só para evitar acidentes, o que já seria o suficiente. É também uma condição para garantir um direito básico, a garantia do seu produto. A regra é clara. A garantia de fábrica, que geralmente é de 3 anos, só tem validade se a instalação for feita por um profissional credenciado e, claro, seguindo a NBAI 13.103 do começo ao fim. Fazer a instalação fora da norma, além de ser um perigo, anula a garantia do aparelho na hora. Essa frase aqui resume tudo. Não é um conselho, é a regra de ouro. O técnico qualificado é a peça-chave que conecta o conforto da água quente com a segurança total da sua casa e da sua família.